Boa noite. Vamos dando prosseguimento ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Aguardaremos só uns minutinhos para que mais amigos possam acompanhar conosco. Estava acertando um detalhezinho aqui no notebook. Muito bom, pessoal. Vários amigos já conectando aqui conosco. O Edson Bernardes, muito boa noite. A nossa amiga Lana Silva de Jesus. A Meire Faustino Augusto. A Maria Helena Butião. A Vera Luzia Lopes. Tânia Sumita, muito bem-vindos. Legal, nosso amigo Edson Bernardes aqui, fazendo até cumprimentando aí pela iniciativa, né? Muito obrigado, viu, Edson? Nós que agradecemos aí a presença de vocês, a companhia, sempre o carinho, o acolhimento, isso é que nos motiva para realizarmos alguma coisa, por mais simples que seja, né? Mas muito obrigado aí pelas tuas palavras, pelo teu incentivo, tá bom? Muito obrigado mesmo. A Fátima Bovo Fernandes, muito bem-vinda. Saulo Pita, nosso amigo também de Pitangueiras. A Neuza Marquisola, Silvana Hernandes, quantos amigos e amigas já conectados aqui pelo Facebook. Aqui pelo Instagram também a minha filha Isabela, a Cristina, que legal, muito bem-vinda, Cristina. Minha filha Isa, um beijo. A Solange Fávero também entrando aqui, acompanhando conosco. Pessoal, então, mais amigos aqui chegando pelo Face também. A Elaine Munhoz, grande amiga, sempre acompanhando também, muito bem-vinda, uma boa noite. A Juliana Mariano também, que acompanhava e vai retornar aqui aos estudos também. Muito bem-vinda, viu, Juliana? Pessoal, se tiverem dúvidas, né, comentários, sempre repito isso, para que a gente possa interagir aqui, fica até mais gostoso, né, para estudar. Então, que vocês puderem me ajudar aí com sugestões, com perguntas, com... né, acrescentar algo ou até discordar de repente de alguma coisa, sempre é muito bem-vindo para a gente refletir sobre o assunto, né? Bom, na semana passada nós estudamos falamos sobre a reencarnação, né? Fizemos dois dias falando sobre reencarnação, porque é um assunto mais vasto aí. Isso é do capítulo 4 da segunda parte do livro, tá, pessoal? Quem tiver com o livro, ele é dividido em 4 partes. Então, a segunda parte do livro, capítulo 4, é o que nós estamos estudando. Esse capítulo 4 tem vários tópicos, tá? E hoje nós vamos estudar o tópico Encarnação nos diferentes mundos, tá? Então, rogamos a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos inspire, que nos ilumine, que nos abençoe, a todos nós, para que nós possamos receber esses ensinos que vamos refletir hoje, né? Com uma boa condição, que a gente possa assimilar bem, que a gente tenha condições de absorver o máximo possível desses estudos que a doutrina nos oferece, desses ensinamentos. Tá bom? E assim, então, nós vamos iniciando aqui. Vários outros amigos que já chegaram, muito bem-vindos, muito boa noite a todos, tá bom?
e vamos então iniciando. Antes de entrar praticamente no assunto aqui da encarnação nos diversos mundos, como nós vamos falar, está claro aí pelo título, né, de vida em outros planetas, eu gostaria de levar vocês a refletirmos juntos em 3 pontos aqui, antes da gente entrar especificamente no assunto. Porque eu sei que esse é um tema um pouco delicado, de repente algumas pessoas, mesmo espíritas, podem não acreditar, porque a ciência ainda não comprovou a existência de vida em outros planetas, né? Mas vamos refletir em 3 pontos que eu gostaria de pensar aqui com vocês, que apoia, que reforça a ideia da questão de vida em outros planetas. A primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês é a gente analisando a ciência, né? A gente percebe há quanto tempo que a ciência vem buscando descobrir vida em outros planetas. Quanto que a ciência investe, né? Tanto de recursos, como do seu tempo, como não desiste dessa ideia. Sempre inovando, sempre atualizando tecnologias, mas eles continuam buscando. Por quê? Porque tem a certeza, né, de que existe vida. Apenas não encontraram ainda da forma como gostariam, né? Uma outra coisa, para a gente refletir sobre esse assunto. Por que Deus teria criado um universo tão imenso, que é um universo praticamente infinito, né? Só na nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas, só na nossa galáxia. Imagina que no universo a ciência diz que existe muito mais que 100 bilhões de galáxias. Então, assim, é um número assustador. Por que só na Terra, esse mundo, esse planeta minúsculo, né? Seria um grão de areia, o planeta Terra diante do universo. Por que vida só aqui, nesse planetinha tão pequeno, né? Então, assim, outra coisa para se pensar. E por último, gostaria de refletir também numa passagem que Jesus veio nos ensinar, que Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. O que Jesus quis dizer com isso, né? A casa do Pai, tudo indica que é o universo, é o que ele criou, é onde ele se encontra, em todo o universo. Então, no universo existem várias moradas. Que moradas seriam essas? Os diversos planetas, né? Então a gente conclui por esses 3 pontos aí, aliando ciência, religião e em questão aí de filosofia também, né? Filosofando a respeito, a gente percebe que faz todo sentido a existência de vida em outros planetas, tá joia? Então agora sim nós vamos entrar efetivamente aqui, questão 172, quem estiver acompanhando aí com o livro, né? Questão 172 de O Livro dos Espíritos. Então Allan Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Vejam bem que já falamos então de reencarnação, então nós já partimos do pressuposto que acreditamos que nós reencarnamos, certo? Se nós reencarnamos várias vezes, então Allan Kardec está perguntando se nós reencarnamos todas as vezes na Terra. Essa é a colocação então dele. E os Espíritos respondem: não. Vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então vejam que interessante, né? Essa resposta dos Espíritos, que eu já considero para mim, no meu modo de ver, como um grande consolo essa resposta. Porque se nós parássemos para pensar que a vida que Deus criou se resume a isso que nós vemos na Terra, seria muito triste. Porque a gente poderia pensar, será que Deus não seria capaz de criar algo melhor? Não poderia ter criado uma humanidade melhor? Nós vemos ao nosso lado tanta dor, tanto sofrimento, tanta maldade, tanta ignorância. Será que a vida é só isso? Então essa resposta dos Espíritos, que existe, confirmando que existe vida em outros planetas, né? E conforme nós vamos ver à frente, em níveis muito mais elevados que aqui na Terra,
nós vamos nos tranquilizando de compreender que o que Deus criou é muito mais belo do que isso. Nós estamos apenas num estágio ainda atrasado, né, de evolução aí na criação divina. Então eles dizem, vivemos em diferentes mundos. Quando eles dizem isso, eles estão se referindo, lógico, a planetas, a encarnações materiais. Não é pensar que estamos vivendo em outros mundos como espíritos, não. Vivemos em outros mundos também em corpos físicos. Vamos falar um pouco mais disso adiante, tá? Uns planetas, então, mais adiantados, outros menos. Mesmo aqui no nosso sistema solar, vamos com certeza ter planetas mais avançados que a Terra e poderemos ter até eventualmente algum menos, porque a Terra já deu um passo aí que nós vamos ver um pouco à frente também, na hierarquia, né, se podemos assim dizer, na hierarquia dos mundos. E eles dizem então que as existências que passamos aqui não são as primeiras. Por quê? As primeiras existências do espírito quando encarna são nos chamados mundos primitivos, aquele mundo que a Terra já foi um dia, o mundo pré-histórico, né? Então, na época da pré-história da Terra, vivíamos num mundo primitivo. É bem fácil de perceber a diferença para hoje. Não tinha tecnologia, não tinha avanço nenhum, não tinha nada da parte tecnológica, né? Os avanços da ciência, nada disso. Era aquele mundo rudimentar, animalizado ainda, aquelas tendências, né, daqueles espíritos ainda muito mais com os instintos animais, né? Então essas foram as primeiras existências nesses mundos primitivos. E eles dizem, não são as últimas também que estamos passando aqui na Terra? É lógico, porque temos muito ainda que avançar. Eles dizem que tem planetas onde reina a fraternidade, o amor verdadeiro, as humanidades vivem em perfeita paz. Então é lógico que temos muito ainda pela frente, tá bom? Então não são as primeiras, nem são as últimas, tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu acompanhar aqui se tem alguma colocação, que a gente vai continuar um pouco ainda mais sobre essa resposta aí. Pessoal, muito bem-vindo todos aqui, muitas pessoas que chegaram depois, muito bem-vindos, uma boa noite a todos. A Selene Ribeiro, nossa amiga, muito bem-vinda, viu, Selene? Muito boa noite. Então, ela dizendo lá, existe, né, outros mundos nessa questão da vida, né, que vamos falar basicamente sobre isso. Mas ela coloca, existe outros mundos? Você quer dizer, Selene, explica melhor, você está querendo dizer vida em outros mundos? Seria isso ou não? E vamos avançando um pouquinho enquanto a nossa amiga Selene possa responder aí. Então, continuando ainda sobre essa questão, eles dizem, né, que nós geralmente reencarnamos inúmeras vezes no mesmo planeta. Porque aqui na Terra nós vamos passar muitas existências. Não quer dizer que nós vamos ficar trocando de planetas, encarnamos uma aqui, depois encarnamos outra em outro lugar. Não é isso, a gente vai passar muitas existências aqui até que nós consigamos aprender tudo que o planeta Terra pode nos oferecer. Tudo que essa humanidade, né, em que estamos aqui num conjunto, tudo que nós podemos assimilar aqui, a hora que nós estivermos numa condição melhor, já destacando, já merecendo um lugar melhor, aí sim poderemos reencarnar numa próxima vez, reencarnar num planeta mais elevado, no caso, né? Lembrando, então, que, só reforçando, o Espiritismo coloca que, didaticamente, para a gente poder dizer, não é uma coisa assim absoluta, mas para dar uma ideia, eles dizem que se nós analisarmos todos os planetas que existem no universo, existem 5 categorias diferentes de mundos, né? Analisando todos os planetas. Então seriam, os mais atrasados são os mundos primitivos, assim como foi a Terra na sua pré-história. Depois, um passo à frente, viria mundos de provas e expiações, que é a Terra nossa de hoje. É um pouco mais avançado em relação ao mundo primitivo.
Um pouco não, né? Bastante mais avançado. Depois viriam os mundos regeneradores, né? Que é o que nós estamos próximos de alcançar nessa nossa busca da evolução. A Terra está vivendo essa transição planetária que é tão falada. Nós vamos deixar de ser mundo de provas e expiações para nos tornarmos um mundo regenerador, que é um grande avanço aí. Mas além dessas três categorias, existe ainda os chamados mundos felizes. Nesses mundos felizes, pessoal, quem não conhece, eles dizem que vivem humanidade numa condição muito boa de relacionamento, de fraternidade, de amor, com leis perfeitas, onde não há nem doenças, né? Todos se respeitam, os direitos de todos, assim, é uma outra condição que nós estamos muito distantes ainda. Mas é a nossa meta, vamos buscar um dia, né? A Terra vai se tornar também um mundo feliz. Só que antes vamos passar pelo estágio da regeneração. E por último, né, numa última elevação aí, são os mundos celestes ou divinos, aqueles onde habitam os espíritos puros, como Jesus. Então, 5 categorias de mundos, né, para a gente analisar em todo o universo aí, que é o que a doutrina espírita nos coloca. A Selene, eu não vi se ela completou ainda a colocação dela, fico aguardando aqui. Porque se for de vida, né, Selene, isso aí nós já estamos confirmando que a doutrina espírita coloca que sim, que existe vida na maioria dos outros planetas, só que a ciência não conseguiu descobrir ainda, mas vamos falar um pouco mais à frente também. A Lauri também, Moreno, mais um dia de ensinamentos, que bom, vamos aprendendo mais um pouquinho hoje, né, Lauri? Nossa amiga Vera Luzia coloca aqui, depois que reencarnarmos em um mundo melhor, deixa eu ver aqui, a colocação fugiu. Depois que nós reencarnarmos em um mundo melhor, nós corremos o risco de voltarmos aqui? Uma pergunta muito boa da Vera, né? Veja bem, ela está dizendo assim, se nós conseguimos avançar para um mundo melhor, podemos retornar para a Terra, que é um mundo mais atrasado? Só para adiantar para a Vera, vamos dizer que sim, mas vamos falar um pouco mais à frente aí sobre essa questão, para dar os detalhes, porque existem 2 possibilidades que nós podemos retornar a encarnar num mundo mais atrasado. Adiantando apenas um pouco, nós podemos reencarnar num mundo mais atrasado ou em missão ou em expiação. E nós vamos falar um pouco disso numa questão à frente aí, mas valeu já a dica da Vera. Socorro Santos, muito bem-vindo também, coloca aqui pra gente, vamos ver. Estão reencarnados em nosso planeta muitas crianças com a síndrome do autismo, né? E expiações. Sim, a gente percebe, né, Socorro, que o planeta Terra tem vários tipos de situações difíceis, situações expiatórias, situações de prova, né? Mas assim, eu não sei se a sua pergunta ficou a dúvida aí, se você pergunta se o autismo é expiação, né? Não sei se é isso. Mas que tem sim muitos, né, com o problema do autismo. Só que aí a gente toma sempre um cuidado de nunca afirmar o que é, por exemplo, não podemos dizer que o autista refere-se a tal condição. Não, nunca podemos afirmar isso, porque estaríamos incorrendo em erro. A doutrina espírita sempre nos mostra inúmeras possibilidades para que determinada situação ocorra, né? Então, alguns tentam explicar o autismo de uma forma, de outra, assim como as outras síndromes, os outros problemas que nós enfrentamos. Nunca existe uma regra só, né? Porque pode ser uma prova, como pode ser também uma expiação, tá? Só que acho que, deixa eu ver se ela coloca mais alguma coisa aqui. O Edson está colocando aqui, depois que reencarnamos em um mundo melhor, que a Vera colocou, né? Talvez como espíritos melhores.
Então, a gente vai falar sobre isso, viu, Edson e Vera? Porque nós podemos voltar, sim, como espíritos melhores, mas podemos voltar em expiação também. Nós vamos falar um pouquinho desse detalhe aí. Bom, mas vamos um pouquinho à frente, que essa questão vai chegar mais completa aí à frente, tá? Nós não estamos, um outro recado, nós não estamos lendo todas as questões, tá, pessoal? Se tiver alguém acompanhando pela primeira vez aí, a gente lê algumas de cada tópico, tentando abranger o assunto naquelas que eu comento, a gente abrange os desdobramentos que Kardec faz em alguma outra. Então nós vamos agora na questão 175. Mais ou menos o que a Vera colocou, por isso que eu disse que já logo chegaria. Na questão 175, Allan Kardec pergunta: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Não é bem a que a Vera colocou, mas já faz algum sentido. Porque aqui ele está perguntando assim: vamos supor que nós desencarnamos, estamos no mundo espiritual, certo? E aí nós vamos reencarnar. Então aí Kardec pergunta, lá no mundo espiritual, na hora que nós vamos reencarnar, a gente haveria como uma vantagem voltar a reencarnar na Terra ou não tem vantagem? Eles colocam nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Por que não tem vantagem em voltar a habitar a Terra? Porque a Terra não é um mundo elevado, não é um mundo com um diferencial grande em relação aos outros. A Terra não tem um progresso grande, então não é aquela questão assim, eu vou para a Terra porque é vantajoso. Não, existem muitos outros planetas muito mais elevados que a Terra, né? E existem muitos outros também na mesma condição da Terra. E como aqui é um planeta inferior ainda, né, moralmente, não é vantagem, a gente volta porque nós temos necessidades. Nós vamos continuar reencarnando aqui inúmeras vezes até que a gente consiga elevar-se a tal ponto de merecer esses planetas mais elevados. Então não é vantagem, é necessidade que nós reencarnamos aqui. E eles colocam a menos que seja em missão. Por quê? Como a Vera colocou, aí pega um pouquinho do gancho da pergunta da Vera, né? Que o Edson até complementou ali. Porque vamos supor, né, que um espírito habita um planeta na condição de um mundo feliz. Só para a gente imaginar uma ideia. Um espírito habita um planeta bem mais elevado que a Terra, onde reina o bem, a fraternidade, a justiça social, aquele mundo maravilhoso que é um chamado paraíso. Esse espírito pode pedir para vir encarnar-se na Terra para ajudar a humanidade terrestre, certo? Nós já tivemos quantos espíritos assim, numa condição superior, que encarnaram na Terra? Aqueles que a gente percebia a grandeza moral, percebia a condição muito mais avançada que a média da humanidade. Para a gente citar alguns, por exemplo, Buda, Krishna, o próprio Francisco de Assis, tantos espíritos que vieram, né, mostrar que dá para se viver de condição muito melhor que essa que nós estamos vivendo, com fraternidade, com amor verdadeiro. Então, esses espíritos podem sim vir encarnar na Terra para nos ajudar. Eles não são espíritos que estão fazendo evolução na Terra, mas vêm para uma humanidade mais carente para ajudar no progresso. Porque vejam, quando nasce num planeta um espírito nessa envergadura moral, espiritual, nós avançamos, porque eles nos dão exemplos tão belos de como viver de uma forma muito mais coerente com as leis divinas, que nós somos arrastados por esse exemplo. Nós tomamos esses espíritos por modelo, né? Então, nem dizemos Jesus, porque Jesus é um espírito puro, de altíssima elevação. Citamos alguns numa condição aí intermediária, mas que superior à nossa, né? Então, eles podem sim vir em missão para nos ajudar. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Por enquanto, acho que está tranquilo, né? Ficou claro isso, pessoal? Que podem sim vir em missão. Nós vamos falar um caso diferente
que é quando pode-se também ir por um planeta inferior em expiação. Aí não seria no caso da missão, tá? Tudo bem até aqui, né? Deixa eu ver então. Nós vamos agora ver a 175A, que é a mesma ali dando prosseguimento, né? Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Allan Kardec aqui, a mesma coisa dele está dizendo, né? Se a vida espiritual é bem melhor, por que nós precisamos reencarnar? Em outras palavras, é como se ele estivesse perguntando isso. Porque nós sabemos que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Se o mundo espiritual nos oferece uma condição de vida maravilhosa, né, fora da matéria, é isso que Kardec pergunta, não seria mais feliz permanecer na condição de espírito? E aí eles respondem, não, não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Olha só que resposta breve, mas profunda, né? Porque se nós permanecêssemos direto, né, sem reencarnar, sem vir para um corpo material, no mundo material, nós ficaríamos só na vida espiritual, onde a teoria é muito boa, mas nós não temos a prática. Porque na vida espiritual nós recebemos orientação, nós temos o aprendizado de espíritos elevados que nos orientam, nos ensinam. Nós temos oportunidade de participarmos lá de estudos aprofundados, de palestras, de conversas, né, com esses espíritos muito mais elevados espiritualmente. Lá nós estamos convivendo com aqueles que nós sintonizamos, com que nós gostamos de estar juntos, não é como aqui na Terra, que é tudo misturado, né? Só que aí, na vida espiritual, nós não temos a possibilidade de colocar em prática os ensinamentos que recebemos. Então, quando a gente reencarna, aí sim nós trazemos toda aquela bagagem de conhecimento que aprendemos, de lições, de aprendizados, para ver se nós aprendemos mesmo. Aí aqui na Terra, nós vamos nos reencontrar com pessoas diferentes, não são todos afins. Aí a hora que a gente se encontra com aquela pessoa difícil, com aquele outro que discorda da gente, com aquela pessoa com a qual nós nos comprometemos no passado e precisamos reparar, precisamos nos reajustar, aí é que nós vamos mostrar como que está a nossa conquista, o que nós aprendemos, como que nós vamos agir diante dessas situações difíceis, certo? Porque na vida espiritual aprendemos muito, mas é aqui que nós mostramos como que nós estamos colocando o aprendizado em prática. A gente não percebe aqui a diferença, né? Como que é difícil, às vezes, ter paciência com a outra pessoa. Como que é difícil perdoar aquele que nos ofende. Como que é difícil, às vezes, conviver com alguém que nós não temos afinidade. Então, assim, são várias situações que a vida aqui oferece esses desafios para a gente ver até que ponto nós já conseguimos evoluir, né? E aí eles colocam, para finalizar, o que se quer é caminhar para Deus. Olha que colocação interessante. Caminhar para Deus, mas não diz que Deus está em toda parte, que nós estamos como que mergulhados em Deus? Por que caminhar para Deus? Será que Deus está distante? Aí a gente precisa entender que Jesus falou algo muito importante nesse sentido. Ele sempre dizia assim, eu cumpro a vontade do Pai. Eu faço aquilo que o Pai determinou, eu faço a vontade do Pai. Então, esse é o diferencial. Caminhar para Deus é quanto mais nós vivemos aquilo que é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? São as leis divinas que Ele estabeleceu. E a lei principal de Deus é a lei de amor. Quanto mais nós nos distanciamos das leis divinas que Deus criou, nós estamos deixando de cumprir a vontade de Deus. E estamos, da nossa parte, distantes de Deus. Deus está conosco, mas nós não estamos com Ele ainda, se podemos dizer assim.
Nós precisamos caminhar para Deus, porque quanto mais a gente viver a lei de amor, a lei do perdão, da caridade, né, do auxílio ao próximo, tudo, quando a gente viver intensamente isso, nós vamos lembrar lá daquela bem-aventurança que Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante, Jesus dá uma premiação para esses pacificadores com o título de filhos de Deus. Mas nós todos somos filhos de Deus. Nós somos sim, mas nós não honramos ainda esse título. Nós vamos honrar esse título a hora que nós nos tornarmos pacificadores, a hora que nós aprendermos a perdoar verdadeiramente, amarmos o nosso semelhante, fazermos o bem no lugar do mal que a gente recebe. Aí nós seremos os verdadeiros filhos de Deus. E aí nós estamos muito próximos de Deus. Por isso que também numa outra bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aí nós veremos Deus. Imaginem, a hora que nós estivermos tão próximos de Deus, nós conseguiremos compreendê-lo e percebê-lo. Aí nós nos tornaremos unidos completamente a Deus, né? E nos tornaremos, como eles colocam, ministros de Deus, como é Jesus, aqueles que trabalham para a harmonia do universo, que isso é muito belo e muito distante ainda da nossa condição, né? Mas estamos caminhando para isso. A Carolina de Jesus está colocando aqui, mas aqui nós também não temos. Eu fiquei meio perdido nessa colocação, acho que eu não acompanhei. Carolina, se você pudesse me explicar melhor, eu não consegui pegar o fio da meada aí, não estava lendo as colocações. Não compreendi bem a tua pergunta, por favor. O Edson retrata bem o mundo como está hoje, né? Tolerância quanto à diferença de opinião. Então, é tão importante, né, quando a gente consegue ter essa tolerância, né, com as diferenças, né? Porque nós percebemos quantas intolerâncias em vários níveis, intolerância religiosa, intolerância na parte sexual, né, da opção sexual, intolerância de vários sentidos, muitos dramas que a humanidade vive por não ter essa tolerância, não respeitar o direito do outro de agir como bem entende, né? A Célia está colocando aqui, acho que completando, né, como espíritos melhores como Chico. Mas aqui nós também não temos, espíritos melhores como Chico? Sim. Se for essa colocação, nós temos sim, na Terra tem muitos espíritos em grande evolução, né? Porque, vejam, nós precisamos entender uma coisa. Nós aqui que eu digo, que somos humanidade do planeta Terra, nós estamos evoluindo com o planeta Terra, né? Mas, eventualmente, encarna-se aqui na Terra alguns missionários, que são espíritos de outros planetas mais elevados, que vêm para cá para nos ajudar. E eu tenho comigo que o próprio Chico é um espírito nessa condição, que esteve conosco, né, por um tempo, já desencarnou, mas que foi um espírito acima da média. Nós percebemos pela condição de Chico Xavier, né, que ele mantinha uma condição muito acima da média nossa. A nossa média, tudo bem que no planeta Terra não estamos todos na mesma condição. Tem os que estão mais evoluídos, tem os que estão menos, mas tem aqueles que são aqueles missionários, que realmente mostram um amor maior, uma humildade grande, como era o Chico, né? Uma caridade pura, verdadeira, né? Então isso aí a gente percebe. Mas vamos então avançando mais um pouquinho aqui. Nós vamos agora na questão 176. Agora sim que eu acho, deixa eu ver aqui, que é a questão que a Vera colocou, né? Na 176 pergunta: depois de haverem encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Já estamos falando um pouco disso, né?
Eles respondem: sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, faz-se em outro. Se a gente pegar essa pergunta, é como se Allan Kardec estivesse perguntando: tem espíritos de outros planetas na Terra encarnados hoje? Tem, né? É que a gente não vai esperar que eles vão mostrar um corpo diferente só porque são de outros planetas. Nós não podemos confundir que o espírito, todos somos iguais espiritualmente. O que difere é o corpo que habita cada planeta. Porque esse corpo, da forma como temos aqui na Terra, não vai ser exatamente dessa forma em um outro planeta. Porque o corpo é adaptado às condições de cada condição, de cada planeta, né? Então, existem sim espíritos de outros planetas vivendo aqui na Terra. Nós temos como saber quem são? Não, não importa isso. Podemos sim imaginar esses missionários, né? Quando a gente vê um espírito muito acima da nossa condição evolutiva, a gente pode deduzir que é um espírito de outras esferas, de um planeta mais elevado, que veio para nos ajudar, né? Mas eles não têm nada que distingue de nós, que mostra que é de outro planeta na forma física, né? E eles dizem: todos os mundos são solidários, né? Todos os planetas foram criados por Deus. Aqui é um ponto muito interessante, pessoal, porque quando a gente fala muito na humanidade terrestre, né? Existem humanidades em cada planeta. Tem a humanidade vamos supor, se eles dizem que existe vida na maioria dos planetas. Então poderia haver uma humanidade em Marte, em Saturno, em Júpiter. Esses citando aqui do nosso sistema planetário. Mas estamos nos referindo a todos os planetas na imensidade aí do universo, né? Então, em cada planeta existe uma humanidade que são filhos de Deus, como nós também somos. Essa ideia, né, desses filmes que falam em extraterrestres, né, todos os filmes falando nos alienígenas que vêm para destruir a Terra, criou-se aí uma ficção, né, mostrando uma ideia de que outros moradores de outros planetas viriam para destruir aqui o planeta Terra. Uma ideia aí sensacionalista, né, para impactar. Mas é lógico que se um planeta mais elevado vem para a Terra, jamais viriam na condição de prejudicar, e sim de nos ajudar. Mas são humanidades como nós. Então precisamos entender que Deus cria espíritos, e espíritos que tomam um corpo para habitar cada planeta. O que pode diferir um do outro é o corpo físico, mas o espírito é o mesmo. Nós temos irmãos, então, em Marte, em Júpiter, em qualquer planeta que tenha vida, somos irmãos. Não somos irmãos apenas aqui na Terra, mas em todos os planetas, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma colocação aqui. Tudo bem até aí, então. Continuando ainda, na questão 176, eles perguntam se, isso aí já falamos, né, se alguns estão aqui pela primeira vez. E, sim, né, pode ter espírito pela primeira vez, mas não importa saber se é a primeira vez ou não que eles estão aqui, tá? Vamos então para a questão 178, que Allan Kardec pergunta então: podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Então vamos dar uma ideia, como aqui que eu acho que é a pergunta que a Vera fez, né? Eu me confundi antes. Então vamos dar uma ideia. Nós estamos aqui no planeta Terra, né? A gente desencarna. Na próxima reencarnação, será que nós poderíamos renascer num planeta primitivo? Essa é a ideia. Num planeta inferior ao que a Terra é hoje? Num planeta como se fosse um mundo da Terra pré-histórica, né? E eles respondem sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então, aqui eles estão dando uma primeira parte dessa possibilidade,
que é a possibilidade da missão. Eles estão dizendo então que se um espírito habita um planeta melhor e na próxima reencarnação ele pode nascer num planeta inferior em missão, que é aquilo que comentamos, para ajudar a humanidade daquele planeta. Nesse sentido, até recomendo para vocês, existe um livro maravilhoso, se alguém não leu, leia que vale a pena. Chama Renúncia. O livro é de Emmanuel, né? Ele fala para nós sobre o espírito Alcione. Alcione habitava altas esferas, ela pertencia a planetas muito mais avançados que a Terra. A condição evolutiva dela era muito boa, muito mais alta que a média terrestre, né? E ela decide por conta própria, esse espírito decide encarnar-se na Terra para ajudar alguns daqueles da sua família espiritual que ficaram retardatários no processo evolutivo. Então ela queria ajudar esses que não alcançaram a evolução dela. Então ela se sujeitou a encarnar-se na Terra, sem precisar encarnar nesse planeta atrasado que é a Terra, para ajudar esses que ela amava muito. Então aí até os orientadores de lá dizem para ela que ela corria o risco de fracassar nessa missão. Porque mesmo que o espírito é evoluído, ele vai estar sujeito à prova, toda missão é uma prova, a não ser para espíritos puros, como Jesus. Então, a Alcione, a hora que vem encarnar-se na Terra, ela poderia fracassar nessa missão de auxiliar aqueles que ela amava. E mesmo assim ela aceitou e veio, encarnou-se na Terra para ajudar aqueles familiares. E aí a história se desenrola, né? Mas é um livro que vale muito a pena para ver essa ideia de encarnar em planetas mais atrasados. A Juraci também acompanhando aqui pelo Instagram. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Juraci? Bem-vinda, boa noite. O que mais podemos dizer aqui? Então, esses que vêm, né, num planeta mais adiantado para encarnar em missão, é lógico que eles vão passar por um grande sacrifício, por uma renúncia. Por isso até que o livro de Emmanuel chama Renúncia. Renuncia a uma condição boa para enfrentar uma situação difícil de um planeta atrasado em amor de outros, né? Mas é um sacrifício proveitoso que pode levar o espírito a alcançar méritos, né? Evoluir-se mais ainda na sua jornada aí, caminhando para Deus, né? E também pode acontecer do espírito encarnar-se num planeta mais atrasado, mas não em missão, mas aí também em expiação, que é o que a gente vai ver a seguir. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma colocação da... A Celinha está dizendo, de uma constelação para outra pode haver intercâmbio. Pergunta, Celinha? Então, se for pergunta, né, Célia, a gente entende assim, eles falam que todos os planetas são solidários, né? Porque a Celinha está citando até, porque existe um livro, creio que acho que ela deixou a dica para isso, né? Porque tem um livro chamado Exilados de Capela, né? Que é outro livro muito bom também, trata essa ideia do exílio que nós vamos falar agora. Então, sim, até esses exilados que vieram para a Terra, lá de Capela, se não me engano, acho que é a constelação do Cocheiro, né? Uma outra constelação, que vieram para a Terra, né? Então, assim, existe sim esse intercâmbio, né? Essa conexão mesmo entre outras constelações. Tudo é a casa do Pai, né? O universo inteiro é a casa do Pai. A Elaine Munhoz dizendo aqui, já aprendemos que somos crianças espirituais, né? Em evolução. E a misericórdia por acréscimo do Pai parcela nossas dívidas em suaves prestações. Ou seja, a cada reencarnação temos a oportunidade de vencer uma ou mais virtude, né? E olha que são tantas: paciência, egoísmo, vaidade, renúncia, resignação. Espera aí que eu me perdi aqui. E para vencer cada virtude, né? Para conquistar cada virtude, necessitamos da convivência humana, né? Seja lá em qual planeta, né? Isso mesmo, né, Elaine?
Então nós estamos aprendendo a conquistar essas virtudes, né? Como ela disse, nós somos crianças espirituais, precisamos entender o que é isso. Porque, sim, nós somos crianças espirituais analisando a possibilidade que temos, o potencial que nós temos. Se nós vamos um dia chegar à condição de espíritos puros, nós ainda somos crianças espirituais. Temos muito ainda pela frente, né, até nos tornarmos, vamos dizer, um espírito adulto, né, um espírito na condição de Jesus aí. Então nós estamos a cada reencarnação evoluindo, conquistando virtudes, né? Ela fala até aqui de parcelar nossa dívida, porque nós nos comprometemos muito com a lei divina através do livre-arbítrio, nós vamos errando, reencarnando para corrigir os erros, e assim nós vamos devagarzinho, né, progredindo e conquistando virtudes e quitando a nossa dívida aí, né? Muito bem, legal, viu, Elaine? Obrigado aí pela participação que ajuda para a gente refletir aí. Temos aqui também uma colocação da nossa amiga, a Jaque Mateus, aqui no Instagram. Bem-vinda, viu, Jaque? Também está estudando conosco já há algum tempo. Ela coloca: podemos nos sentir honrados ou frustrados por reencarnado, né? No caso aí, se eu entendi bem a pergunta, no sentido assim, né? A gente pode sentir como uma grande honra o fato de termos reencarnado, ou podemos também nos sentirmos frustrados, ela está perguntando, né? Porque depende do que para responder essa pergunta, né? Depende de como está esse espírito que vai reencarnar. Se esse espírito que vai reencarnar, ele está plenamente consciente de que a reencarnação é uma bênção de Deus, é uma oportunidade para ele reparar os erros do passado e conquistar um progresso maior, evoluir um pouco mais, porque a cada reencarnação nós avançamos um pouco. Se esse espírito está consciente disso, né, ele vai se sentir honrado. É uma oportunidade bela que nós temos a reencarnação. Agora, pode ser também que o espírito sinta-se frustrado. Quando que ele pode acontecer isso? Se ele não quiser reencarnar, né? Se o espírito não quer reencarnar, como pode existir alguns espíritos ainda rebeldes, né, que não desejam reencarnar e às vezes tem que vir para a reencarnação porque a lei de Deus permite o livre-arbítrio, mas tem um limite, né? Se esse espírito se mantém muito rebelde, não aceita progredir, às vezes ele vem para as chamadas reencarnações compulsórias. E pode ser aí até uma certa frustração, né, nesse sentido. Bom, deixa só a gente concluir então essa questão 178A, que fala outra parte, porque nós falamos então que o espírito pode encarnar-se numa próxima, num mundo mais atrasado em missão. Mas vamos ver agora o outro lado da moeda. Na questão 178A pergunta assim: mas não pode dar-se também por expiação? Quer dizer, eu habitava o planeta Terra, desencarnei, será que na próxima posso encarnar num planeta mais atrasado que a Terra? Ainda continua a pergunta: não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? E a resposta então é: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam, quer dizer, não perdem o que já conquistaram. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então aqui, pessoal, é bem diferente da missão, né? Espíritos, então, podem ser levados a reencarnar num planeta mais atrasado, que seria um caso aí de exílio, né? Recomendo para vocês, quem quiser ler depois, né, a questão 1019, é a última pergunta do Livro dos Espíritos. Nessa questão vai falar lá de uma terra renovada, quando a terra tiver atingido uma boa condição de evolução espiritual, onde aqui vão encarnar-se espíritos bem mais evoluídos
E os atrasados, que não estão acompanhando o progresso da Terra, serão exilados, né, esse é o termo que usa, para planetas inferiores. Não vão perder o que já conquistaram, mas como eles estão atrapalhando o progresso do planeta Terra, eles terão que deixar a Terra, ou seja, não poderão reencarnar-se mais aqui. E serão levados para planetas ainda inferiores, para que eles possam ajudar no progresso daquele planeta e também aprenderem a valorizar aquilo que não valorizaram enquanto aqui estiveram. Essa colocação até tem a ver com aquela passagem do Evangelho que eles contam uma parábola, né, que foi semeado o joio no meio do trigo. E aí, quando acordaram, os empregados foram falar para o patrão: olha, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, vamos arrancar o joio? E eles dizem: não, deixa que no momento da colheita, aí sim, o trigo vai ser recolhido ao celeiro e o joio vai ser queimado. Então essa passagem figurada mostra essa questão da separação que vai haver. Aqueles que não tiverem condições morais de continuar no planeta Terra serão levados a encarnar-se em planetas inferiores até, para que aprendam e ajudem aquele planeta, porque eles estão atravancando a evolução do planeta Terra. É o que a gente vê hoje. A gente vê crimes bárbaros ocorrendo na Terra que incomodam a maioria da humanidade, que já quer viver em paz. Nós estamos cheios de imperfeições, mas não estamos mais podendo lidar com crueldade. Nós já queremos viver em paz. Então tem espíritos que estão atrapalhando o progresso, são nossos irmãos, merecem todo o carinho, a atenção de Deus, mas eles não estão acompanhando o progresso do planeta Terra. Então, para que a Terra possa avançar efetivamente, eles serão retirados da Terra. Não é um castigo. Eles irão para mundos onde eles possam ajudar e ser ajudados. Então, aí sim vai haver essa separação, que é a simbologia lá do Evangelho, separar o joio do trigo, né? E tem outras passagens evangélicas também que Jesus já fala sobre isso, são as chamadas passagens até escatológicas, né? E eles dizem então que esses espíritos podem conservar-se estacionários, quer dizer, não progridem, mas não retrogradam também, né? Então é nessa situação que eles acabam podendo então encarnar-se em planetas inferiores. Então tanto pode ser para missão como expiação. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? A Celinha está colocando aqui sobre esse assunto, é a transição da Terra, né, para regeneração, justamente. Marcos, boa noite, Marcos. Fica tranquilo, meu amigo. Um abraço. A Célia coloca aqui: podem ir para um planeta como hoje é a Terra? Então, essa colocação da Célia está dizendo aí no caso desses degredados, né, desses que vão deixar o planeta. Veja bem, Célia, só se for um planeta de provas e expiações no seu início de jornada nesse sentido. Porque um planeta que estiver como a Terra hoje, ele está quase para se tornar um planeta regenerado. Se esses espíritos forem para um outro planeta nessa mesma situação, é trocar 6 por meia dúzia, né? Eles vão atravancar, vão atrapalhar o progresso daquele planeta também. Agora, se esse planeta mal deixou de ser planeta primitivo e está no início da sua caminhada como planeta de expiações e provas, aí pode até ser, certo? Mas não numa condição já, porque a Terra hoje já está quase deixando para trás a condição de provas e expiações. Vamos nos tornar um planeta melhor, né? Então, nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Acho que nós vamos então parando por aqui. Se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, deixa eu observar aqui, senão a gente já para, já está dando aí nosso horário. Isso que a Célia colocou, sim, é isso, né? No começo aí aí sim, pode até ser, né? Se estiver começando a sua trajetória como expiações e provas, aí pode até ser. Tudo bem, pessoal?
Vamos então nos preparando para fazer nossa oração de encerramento. Na próxima semana, nós vamos continuar ainda esse assunto, porque esse tópico é um pouco longo. Esse encarnação nos diferentes mundos, né, vai ter uma segunda parte aí também. Não deu para a gente concluir hoje, como era de se esperar. São várias questões nesse tópico, tá bom? Então falaremos ainda um pouco mais. Se alguém ficou aí com alguma dúvida, quiser trazer para a próxima semana, a gente pode tentar acompanhar aí juntos, tá bom? A Maria Antônia aqui colocando, Paulinho, existe uma previsão de tempo para nos tornarmos planeta de regeneração? Que boa pergunta, né, que a Maria Antônia faz aqui. Sempre, né, na doutrina espírita, nós temos a orientação de nunca as datas são fixadas, né? Quando a gente tiver uma informação espiritual de uma data determinada, a gente deve desconfiar. Não existe datas marcadas, programadas, né? Então, essa nossa transformação da Terra, né, de planeta, de provas e expiações para regenerador, eles falam que vai acontecer nesse terceiro milênio. Então, até o Chico Xavier no Pinga Fogo, lá no Pinga Fogo da TV Tupi antigo, né, que é muito bom, tem o vídeo até, ele fala assim, não sabemos se no início, se no meados ou se no fim, mas que está previsto para esse terceiro milênio. Nós mal começamos o milênio, né? Então, não sabemos dizer. Agora, tem também uma informação de Emmanuel, né, mais ou menos no sentido de que por volta, gente, nunca afirmar data, mas por volta do ano 2057, que seriam 200 anos depois do surgimento da doutrina espírita, que foi no ano de 1857 na França, ou seja, 200 anos após o espiritismo na Terra, há uma possibilidade de que a Terra esteja iniciando, bem no começo, a sua condição de planeta regenerado. Possibilidade. Não tem nada estipulado e marcado, mas existe essa fala de Emmanuel aí, que deve também ser considerada, né? Tem mais uma colocação aqui também, deixa eu ver. A Viviane Bellini. Boa noite, Viviane. Muito bem-vinda, viu? Esses espíritos que desencarnaram, né, pela Covid foram escolhidos por já cumprirem, né, a missão aqui? Então, Viviane, a gente não pode pensar dessa forma, sabe por quê? São casos e casos, né? Nunca é uma situação só. Porque, Viviane, você há de convir comigo que algumas pessoas podem desencarnar, até pela Covid também, que é o que está acontecendo no momento, até por negligência, você concorda? Se a pessoa não respeitou as orientações da parte da saúde, se essa pessoa não teve os cuidados necessários e ela foi contaminada com esse vírus e veio a desencarnar, ela não pode ter sido escolhida porque cumpriu a sua missão. Ela desencarnou por uma certa negligência. Então, só para você ver que existem casos e casos. Tem pessoas, por outro lado, que estão em casa quietinhos, né, como muitos idosos, não saem às ruas, tomam todos os cuidados. Aí vem um parente de fora que foi negligente e transmite o vírus para essa pessoa. Ela desencarna. Então, veja bem, ela não teve culpa nenhuma. Então, para a gente ver como existem situações diferentes nesse panorama atual. A gente não pode dizer que quem desencarna por Covid foi escolhido porque cumpriu missão. São situações das mais variadas que estão ocorrendo. E o fato de desencarnar por Covid é um desencarne como qualquer outro. O importante é que a gente nunca haja com negligência. Isso é um alerta muito importante. Porque essa pessoa que desencarna sem ter tido culpa nenhuma, ela vai desencarnar tranquilamente. Não tem problema, ela desencarnou, vai reencarnar novamente. Pode até haver uma explicação para isso no seu planejamento kármico, aí poderíamos dizer, mas ela não teve culpa nenhuma, então não vai ser uma morte difícil, não vai ser
um desencarne difícil. Ao passo que aquele que é negligente, aí sim pode ser uma situação dolorosa, né? Porque ele está, de certa forma, procurando, até procurou essa desencarnação, né? Abreviou a sua desencarnação. Mas a gente não pode, né, afirmar que são escolhidos, né, por cumprirem a missão, tá bom? Então, casos e casos aí, tá joia, pessoal? Bom, mas vamos então fazer a nossa prece final. Então, já até avançamos um pouquinho do horário, porque o assunto realmente nos deixa bastante com várias indagações, né? É bem interessante esses assuntos de reencarnação. Mas vamos um pouco então agora, meus amigos, tranquilizar um pouco a nossa mente, buscarmos agora pedir a proteção do alto, de Deus, de Jesus, que nós estamos tanto precisando nesse momento, nessa fase atual que a Terra está passando, onde todos só falam nessa pandemia, né? Nesse vírus, nessa situação difícil. Então vamos pedir a Deus que nos ajude a tranquilizarmos um pouco o nosso íntimo. Que Deus nos abençoe para que nós possamos confiar um pouco mais. Que nós não venhamos a manter o desequilíbrio, o medo exagerado, o pânico, que tão prejudicial nos é, porque já entendemos que essa situação de pânico, de medo, afeta até o nosso sistema imunológico. E nós precisamos estar tranquilos para termos boa defesa. Então pedimos a Deus que acalme o nosso coração, que aumente a nossa fé, que nos ajude a não entrarmos em pânico, mas que tenhamos a sensatez de respeitarmos as normas colocadas pela condição, pelos profissionais da saúde, para que a gente possa ter a disciplina necessária. Que Deus abençoe os nossos lares, abençoe a nossa família, para que a gente consiga manter-se em equilíbrio, com bom relacionamento, estamos mais confinados, que a gente consiga conviver em paz, respeitando a situação do outro, o ponto de vista do outro, para que convivamos em harmonia. E nesse momento pedimos também a Deus pelos nossos irmãos que desencarnaram pela Covid, como estão colocando. Quantos irmãos, né? Quantas mortes, tantas pessoas que ficaram numa condição até de revolta, de tristeza. Que Deus abençoe esses que ficaram, que tiveram a separação de seus familiares. Que Deus acalme esses corações, pacifique esses lares, para que eles possam aceitar dentro do possível que existe um desígnio maior. Se Deus está permitindo essa situação da Terra, é porque há um motivo maior. Vamos confiar, vamos fazer a nossa parte, e que Deus abençoe também esses irmãos que desencarnaram, que possam se encontrar em paz no mundo espiritual, que possam se manter em harmonia, em paz, serem recepcionados pelos espíritos amigos, e que fiquemos, então, dessa forma, um pouco mais tranquilos. É muito importante fazermos sempre oração, pedindo a Deus que aclare os nossos pensamentos, que nos ajude a termos a compreensão maior de que há uma lei acima das leis humanas, acima da inteligência humana. Deus está no comando de tudo. O planeta Terra está passando, sim, por uma fase difícil, mas uma fase necessária nessa sua transição planetária. Vamos colaborar da nossa parte para ajudar a manter a paz entre todos. Vamos circular mensagens otimistas. Vamos transmitir nas nossas redes sociais palavras de esperança, de fé, de otimismo. Vamos deixar o pânico de lado. Não vamos
compartilhar mensagens que geram pânico, que geram desarmonia. Vamos trabalhar em favor de apacentar, de levar um pouco de esperança a esses corações sofridos. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Jesus, por nos ajudar através da doutrina espírita a compreendermos um pouquinho mais das leis sábias de Deus, do amor infinito de Deus por todos nós, e aumente assim a nossa fé. Em nome de Deus e de Jesus, nós encerramos essa pequenina atividade que realizamos às quintas-feiras. Que assim seja. Meus amigos, então, uma boa noite a vocês, tá bom? Fiquem em paz, vamos tentar manter essa paz, essa confiança em Deus, essa certeza de que Deus olha por todos nós. Não vamos entrar em pânico, vamos manter essa serenidade, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho de vocês, pela participação aqui com as perguntas, com os comentários, que isso aí nos ajuda a estudarmos um pouquinho mais. É tão importante buscarmos conhecer um pouco das leis divinas, né? E esse estudo assim em grupo, mesmo que dessa forma virtual, acaba ficando mais gostoso com a participação de vocês. Então eu peço sempre, me ajudem, participem comigo, deem um retorno, façam perguntas, façam comentários, para que a gente não desanime de estudar. Temos ainda muito ainda desse livro pela frente. Que a gente possa prosseguir com esse estudo, com bom ânimo, que isso vai nos fortalecendo, vai nos esclarecendo, vamos aprendendo um pouco mais, tá bom? Então, minha gratidão, Deus abençoe vocês, um abraço a todos, até a próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, na paz de Deus. Até lá, meus amigos, uma boa noite a todos.